Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de especialização em mineração e meio ambiente. Eu sou a professora Mônica Arlinda e irei trabalhar com vocês o componente controle e monitoramento ambiental na mineração. No primeiro módulo, trataremos do conceito de controle ambiental. O que é o controle, qual a sua finalidade, quais são os principais instrumentos e trataremos do licenciamento enquanto instrumento de controle. Falaremos das principais licenças, o itinerário para o requerimento de uma licença ambiental, os principais estudos requeridos dentro do processo de licenciamento, o itinerário, e por fim, falar um pouco sobre o licenciamento ambiental na atividade de mineração. Vamos entender primeiramente o que é o controle ambiental, mas para isso a gente precisa entender o que são aspectos ambientais. Bom, aspectos ambientais são elementos das atividades, produtos ou serviços de um empreendimento que podem interagir com o meio ambiente. Opa, falei interagir. Se vai interagir, é preciso que sejam geridos, é preciso que sejam controlados adequadamente para evitar, para reduzir e para mitigar impactos ambientais negativos. O controle ambiental está alinhado, está atrelado à política ambiental brasileira. E essa política ela tem como seu principal objetivo a compatibilização entre o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e a qualidade ambiental. Desta forma, o controle ambiental visa, então, promover o desenvolvimento sustentável, respeitando os limites do meio ambiente, considerando a capacidade de suporte. Bom, já que nós estamos falando da política ambiental brasileira, a gente precisa falar um pouco da Lei 6.938 e dos seus principais instrumentos. Entre os instrumentos dessa política, a gente pode destacar o zoneamento ambiental, o estabelecimento de normas e padrões de qualidade ambiental, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental. Esses instrumentos, obviamente, junto com outros instrumentos, irão permitir o alcance dos objetivos dessa política ambiental. O licenciamento é uma modalidade de controle ambiental específica para atividades que, devido às suas dimensões, natureza, utilizem recursos naturais e sejam efetivamente poluidoras ou possuam potencial para causar algum tipo de degradação. A implantação e a operação dessas atividades depende de uma licença ambiental. O que é a licença ambiental? A licença nada mais é do que um ato administrativo que estabelece critérios, estabelece condições para a implantação e para a operação desses empreendimentos, assegurando dessa forma as medidas de adequação ambiental. Bom, conforme resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, resolução número 237 de 1997, o poder público, no uso das suas atribuições, e conforme sua competência, pode emitir 3 licenças principais. Observe que eu estou falando aqui das 3 principais licenças. Quais são elas? Primeiro, licença prévia. O nome já deixa claro, prévia, ela é concedida na fase preliminar do empreendimento e ela vai aprovar a localização e a concepção do empreendimento. Ela vai atestar a viabilidade ambiental e estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos para as próximas fases. A licença de instalação, LI, autoriza, por sua vez, a implantação, a instalação do empreendimento, de acordo com as suas especificações, considerando também os planos de controle ambiental aprovados. Após instalação, após a adoção das medidas de controle ambiental, o empreendedor pode então solicitar a licença de operação. E essa licença de operação autoriza o funcionamento do empreendimento. Obviamente, considerando que o empreendedor precisa atender todos os condicionantes dessa licença, de modo a permitir o que a gente chama de qualidade ambiental, garantir a qualidade ambiental afinado ao que a gente entende como desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Falamos de licença ambiental, mas é preciso considerar que existe um caminho a ser percorrido até a obtenção dessa licença. E esse caminho nós vamos chamar de itinerário do licenciamento ambiental. Primeiramente, é definido pelo órgão ambiental, juntamente com o empreendedor, a lista de documentos, a lista de estudos necessários para o requerimento da licença. Bom, o empreendedor, então, coleta esses documentos, reúne esses documentos, realiza os estudos e, em seguida, solicita a sua licença ambiental.
Os documentos apresentados ao órgão ambiental, assim como os estudos, serão analisados pela equipe técnica, pelo corpo técnico do órgão ambiental. A depender do porte do empreendimento, a depender das suas características, esses estudos precisam também ser apresentados para a comunidade que será afetada, para a sociedade, através das audiências públicas. Após a audiência pública, após a análise técnica, é então produzido um parecer técnico. E esse parecer técnico irá definir, pela autorização ou não desse empreendimento, pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença ambiental. Bom, nesse processo, no processo de licenciamento, podem ser solicitados estudos, como eu acabei de colocar para vocês. Então, existem estudos diversos, alguns mais abrangentes, alguns mais completos, outros mais simples. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desses estudos. O primeiro estudo é o relatório de controle ambiental. Esse relatório é exigido no processo de licenciamento na hipótese de dispensa de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. É aplicado para atividades ou empreendimentos que não causem impactos significativos. O diagnóstico ambiental, um outro estudo, ele geralmente é parte de um estudo maior e envolve a caracterização sistemática da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento. O Plano de Recuperação de Área Degradada, conhecido como PRAD, reúne uma série de medidas para a recuperação de uma área degradada a uma forma não degradada e equilibrada. Essa nova forma pode ser muito semelhante à sua condição original ou não. A área pode ser simplesmente recuperada, reabilitada para uma nova forma de uso. O estudo de impacto ambiental, esse sim é um documento bastante completo. Ele é exigido no processo de avaliação de impacto ambiental dos empreendimentos que causam impactos significativos. Esse documento deve trazer uma série de informações, incluindo descrição do empreendimento, um diagnóstico ambiental, a avaliação dos impactos ambientais nas suas diversas etapas, bem como, a proposição de medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras de impactos ambientais positivos. Conforme a resolução do CONAMA 01 de 86, esse documento deve contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando inclusive com a hipótese de não execução do projeto. Além disso, é preciso definir nesse documento os limites da área geográfica que será direta ou indiretamente afetada pelos impactos, que é considerada a área de influência do projeto. Do mesmo modo, é importante considerar quais programas, quais planos governamentais estão propostos e em implantação na área de influência do projeto, de modo que possa ser verificada a sua compatibilidade. O RIMA, por sua vez, que é o Relatório de Impacto Ambiental, refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental, só que numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais simples. O relatório de impacto ambiental ele precisa apresentar algumas informações importantes, como o diagnóstico ambiental, os impactos ambientais, a qualidade ambiental futura, as medidas mitigadoras e as ações para acompanhamento e monitoramento dos impactos. Bom, agora que a gente já falou de licenciamento, de controle ambiental de forma mais geral, vamos falar um pouquinho da atividade de mineração. A mineração é uma atividade muito importante do ponto de vista econômico. Produz matéria-prima para as indústrias, oferece emprego, favorece o desenvolvimento econômico. É uma atividade desenvolvida em diversas etapas. Então, primeiramente, tem a pesquisa e o delineamento da jazida. Após isso, define-se, então, o planejamento da lavra, a partir da qual serão realizadas a produção e o beneficiamento do minério. E, por fim, ela precisa também prever um plano de desativação e a recuperação ambiental. É uma atividade importante, mas ela exerce uma forte pressão sobre os recursos naturais, destruindo paisagem natural, desmatando florestas, produzindo resíduo, efluente, vibração e ruído. E, por isso, é importante a adoção de mecanismos eficientes de controle e gestão desses aspectos para evitar justamente impactos ambientais negativos.
Nesse aspecto, o licenciamento ambiental é extremamente importante, uma vez que estabelece as condições, os critérios, as restrições para a implantação e para a operação de um empreendimento de mineração. O licenciamento da atividade de mineração pode exigir uma série de estudos, né? Em alguns casos, serão exigidos necessariamente o estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental, né? Nos casos de empreendimentos que causam impacto significativo. Mas o órgão ambiental pode também exigir um relatório de controle ambiental, um documento mais simples, principalmente para os casos de extração de minerais classe 2, nos casos, né, em que o empreendimento não vai causar impacto ambiental significativo. No final da atividade de mineração, é importante que se execute o plano de fechamento ou descomissionamento, assim como se recupere a área que foi degradada, considerando um plano de recuperação de área degradada, considerando um PRAD. Bom, pessoal, nesse primeiro momento, tratamos de forma mais geral a respeito do controle ambiental. No segundo módulo, iremos tratar dos aspectos ambientais da mineração e suas principais medidas de controle. Então, vamos falar a respeito da disposição de estéreo, rejeito, produto. Falaremos também sobre as barragens de rejeito, controle e gestão de recursos hídricos, impacto sobre a biodiversidade, controle de poeira, ruído e vibração. Até a próxima aula!